Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o Pedro, sou o diretor da Visão Lógica e é uma satisfação conversar com os colegas empreendedores e todo o pessoal que trabalha nos escritórios. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela audiência e pela disponibilidade de todos. A Visão Lógica, nós já publicamos esses webinários rotineiramente. São sempre muito interessantes, eu vejo sempre, são muito bons. A nossa equipe é muito bem qualificada, então produz conteúdos muito interessantes para os contadores. Este especificamente é sobre home office e eu optei por eu mesmo apresentá-lo porque a nossa empresa recentemente, a Visão Lógica recentemente, em função da pandemia, como muitos outros, fizemos essa transição para o trabalho em home office. E deu muito certo, muito certo. Tudo bem, o fato de ser software pode ter algumas facilidades, mas não é exatamente o que eu pessoalmente sinto, né? Trabalhando, agindo aí na transição, eu não vi dessa maneira. Eu acredito que home office é uma opção para se conduzir o trabalho muito interessante, muito eficaz, muito lógica, muito benéfica para ambos os lados, empresa e colaborador. E nesse contexto eu achei que era interessante eu mesmo passar essa experiência em termos de ações práticas, né? O que nós fizemos para que desse certo esse processo, essa mudança? Eu dividi o nosso bate-papo em três partes, em três aspectos, né? O primeiro deles é o imediato, é o medo, né? O receio de se ter uma equipe da noite para o dia trabalhando em home office. Isso é mais do que natural. Eu tenho a equipe inteira trabalhando aqui hoje e agora eles vão para home office. O que pode acontecer com isso? Isso origina medos e receios, né? Então vamos abordar isso, é necessário falar a respeito disso quando se está falando em home office. O outro aspecto que eu também gostaria de falar, apesar que rapidamente, porque não é tão problemático, é a infraestrutura. O aspecto da instalação física, né? Porque as pessoas vão para casa, vão fisicamente estar em outro local, como se resolve esse problema, como fica nessa situação. E por último, por fim, né? O que é fundamental é o que nós fizemos em termos práticos, né? Quais foram as atitudes e os comportamentos que determinaram o sucesso dessa nossa empreitada, desse nosso processo de migração, e que resultou em 100% da empresa em home office e dando muito certo, dando muito bem. O primeiro ponto, então, que seria do receio, dos medos, vamos resumir na pergunta óbvia, as perguntas óbvias que estão aqui. Aqui o empresário faz: será que eles estão trabalhando, né? Será que o pessoal está trabalhando? Não estou vendo, né? E o colaborador, ele é curioso porque ele faz a mesma pergunta, só que do lado oposto, né? Que é: eles sabem que eu estou trabalhando, que eu estou trabalhando bastante, que eu estou me dedicando? Quem está vendo? Então essas são as perguntas número 0, digamos assim, né? E são essas dúvidas que dão origem a alguns das dificuldades do home office, dos problemas alguns sérios. Por exemplo, a tal da síndrome de burnout, né? Síndrome de burnout é quando o sujeito trabalha tanto que ou ele fica louco ou morre, né? Seria engraçado se não tivesse muita gente sofrendo com isso. Eu tenho colegas antigos meus que me falam: puxa vida, não tenho mais horário de almoço, eu não tenho horário para acabar o trabalho, estou trabalhando mais que antes. Gente, isso é um absurdo. A empresa não pode deixar acontecer uma coisa dessa em hipótese alguma. E tem maneiras de se resolver isso. Nós veremos aqui como se resolve isso. Não pode deixar acontecer uma coisa dessa, né?
E por fim, os receios, as preocupações mais simples, né? Por exemplo, a primeira delas, né? A TV a cabo. Puxa vida, o pessoal foi para casa e a primeira coisa que as fornecedoras de TV fazem é liberar os canais de filme, né? Que legal, né? Então aí os gestores, o gerente, o diretor, o dono da empresa fala, pô, mas o pessoal está indo para casa para ver filme, né? Então a TV a cabo já entrou aí com essa ideia estranha, né? Mas tudo bem, as distrações que eventualmente existem lá no ambiente de home office, no ambiente que a pessoa está trabalhando da casa dela, né? E essa frase de o indivíduo pode sumir durante o expediente, eu li isso aí num texto qualquer aí de home office, achei muito interessante, porque o cara já sumiu do escritório, agora ele vai sumir do mundo virtual também, né? Mas é uma realidade, é uma preocupação e tem que ter uma solução. Veremos como se tira isso aí da cabeça. A TV a cabo, é bom dizer o seguinte, que a TV a cabo, na realidade, hoje é quem viabiliza, de vilão eles não têm nada, eles são quem viabiliza o home office hoje. Por quê? As TVs a cabo fizeram com que as pessoas comprassem internet de muito boa qualidade, né? Porque tem lá aqueles filmes maravilhosos, precisa de uma TV com resolução de não sei quantos mil pixels, né? 70 polegadas, tal, e para ter toda essa qualidade você precisa de uma TV muito boa. E é legal também você ver que aquele sujeito lá de 112 anos, né, ele que não entende nada de tecnologia, não consegue fazer o imposto de renda dele, mas ele consegue pegar o sinal da TV, usar o wireless, jogar o sinal lá para a TV que está no banheiro, para a TV que está na cozinha, no jardim e por aí vai. Então é muito interessante, a TV na realidade é um grande aliado, né, do processo de home office, não é a vilão da história. Então esses são os medos, as prevenções, as precauções, né, que as pessoas têm, e nós vamos ver como que tudo isso se dilui quando se aplica bem as técnicas do trabalho distribuído. Vamos falar um pouco sobre a parte física, né, a estrutura física, que não deixa de ser uma parte que é afetada aí pela transição para home office. O que ocorre? Os seus dados, o seu banco de dados, os seus documentos, eles precisam continuar centralizados. Então, o seu servidor continua na empresa. O fato é que o colaborador, ele vai para casa, né, ele se desloca fisicamente para um outro local e ele utiliza o computador dele para conectar no computador da empresa. Se for possível fazer isso, você então manterá a sua rede inteira funcionando, todos os computadores ligados no servidor, e a pessoa utiliza um computador para fazer acesso remoto ao micro que ele já trabalhava. Nem sempre é possível fazer isso, porque ou ele não tem computador, ou se tem, o cônjuge, a esposa, o marido também está fazendo home office e precisa do computador. O resultado é que muitas vezes você precisa ser razoável e emprestar o computador para ele, aí ele leva para casa, assina dizendo que é uma ferramenta de trabalho e pega emprestado esse computador. Se fizer isso, você precisa criar máquinas virtuais. Não é difícil. Um computador um pouco mais potente, você cria aí algumas máquinas, poucas, para que essas pessoas conectem e utilizem a rede. Essas ferramentas de conexão são softwares não pagos. Eu não gosto da palavra gratuito. Na realidade, as empresas que fornecem esse tipo de produto, elas desejam que você utilize, porque ela tem por trás grandes patrocinadores, ou seja, recebem milhões para fazer a ferramenta de graça para você, para nós, né? Na realidade, eles precisam que nós utilizemos para que sejamos consumidores ou patrocinadores. Quando você anuncia no Facebook, no Google, você é um patrocinador. Então essas ferramentas não são gratuitas, elas são de uso livre, é mais correto dizer. O fato é, você não precisa ter custo para fazer o acesso remoto. Se você utiliza uma VPN que precisa
de um acompanhamento de TI, naturalmente você tem o custo, né? O custo de TI, eventualmente do custo do produto também. O fato é que não existe nenhuma dificuldade. Eu coloquei ali um tópico de o que nós temos que ser razoáveis e emprestar para o colaborador, né? Computador, teclado, monitor, cadeira. Cadeira é um item que pode ter certeza que muitos não tinham uma cadeira de escritório. Não tem problema, você empresta depois. As pessoas provavelmente vão se aperceber que faz parte do lado profissional dele ter um ambiente de trabalho dele. Então isso vai ser equacionado ao longo do tempo pelo próprio colaborador. Essas são a característica do ambiente físico resultante. É claro, você pode, à medida que se sente segurança, que se sente confortável no novo trabalho em home office, você pode partir para essas servidor em nuvem, que na verdade é uma replicação do físico na nuvem, né? É uma virtualização do físico. O que você está fazendo com a equipe já tinha sido feito antes com os computadores, né? Você virtualiza e as pessoas têm acesso virtual como se fosse um micro físico, só que ele está em nuvem. Isso aí dispensaria até um ambiente físico. Muitos escritórios já fazem, já têm isso, já conhecem essa maneira de trabalhar. Se você não tem, começa dessa maneira, mantendo tudo, os computadores ficam ligados lá 24 horas, né? E as pessoas conectam. E posteriormente, se você desejar, você pode pensar numa solução, na chamada solução em nuvem. Bem, e por fim, pessoal, nós temos as ações práticas, né? Como efetivamente nós, especificamente da Visão Lógica, como nós conseguimos implementar uma estrutura baseada em home office eficiente, que tem sido benéfica para todos, que tem sido boa para todos nós. Vamos lá. O passo número 0, número 1, né, o inicial, é simplesmente imprescindível. Imprescindível. Por ser até legal, que é o aditivo contratual, né? Quando a pessoa passa a fazer home office, ela tem lá um anexo lá um adendo lá do contrato de trabalho que informa isso. Então esse anexo ele é necessário. E o outro é um termo de responsabilidade. Esse já é muito interessante. O termo de responsabilidade, assim como o aditivo, ele é redigido naqueles termos de RH, né, de advogado trabalhista. O nosso foi feito por uma advogada que tem muita experiência na área trabalhista. Então, a forma de se expressar é aquela estilo lei, né? E o que tem nesse termo de responsabilidade? Basicamente, ele é a forma como a empresa deseja que seja implementado, a forma como ela considera que é o correto, através de recomendações para o colaborador, no sentido da saúde física e mental dele. Em que aspecto? Digamos, vamos lá. Recomendações do tipo: se você tem mais de 40 anos, faça exame oftalmológico e utilize o óculos que for recomendado. Iluminação no ambiente tem que ser apropriada. A cadeira tem que ser uma cadeira que fique reto. Ruído no ambiente tem que ser adequado. Enfim, a disposição espacial das ferramentas de trabalho não pode causar acidente. É uma coisa interessante, porque pode parecer que a pessoa vai fazer. Não, a empresa, quando ela declara e descreve esse ambiente, ela está colocando a sua posição, ela está se adotando uma postura com relação ao trabalho. E vejam que interessante, o funcionário ele assina isso e devolve para a empresa. Quando ele assina dizendo que ele vai cumprir o horário, que ele vai utilizar um ambiente saudável para trabalhar, de certa forma está se derrubando o glamour que tem aquela tal da síndrome de excesso de trabalho lá, né? A empresa já está praticamente colocando a posição dela, ela não é conivente com uma prática semelhante a essa, e já desestimula o colaborador
a fazer esse tipo de coisa e estimula o colaborador a ser disciplinado, a seguir a diretriz que a empresa está fornecendo. Então, esse é o passo número 0, número 1, 0, se vocês preferirem, inicial e imprescindível. A segunda ação, a segunda prática que nós fizemos e recomendo a todos fazerem. Todo escritório já usa, a maioria dos escritórios já usa aquele comunicador interno. É aquelas ferramentas estilo Skype, em que você se conecta na ferramenta, vê o colega que também está conectado, porque fica lá no sinalzinho verdinho, e vocês conseguem se falar através do comunicador. Pois bem, isso, se todos estão conectados na rede interna, pode ficar na rede interna, mas o ideal é que fique na web mesmo, fique através de browser. A pessoa, um dos pontos, agora falando lá das dúvidas, das questões lá dos medos, né? Aquela pergunta, puxa, cadê o pessoal? Como é que eu sei que está trabalhando? Por que a gente sabia que o pessoal estava trabalhando antes? Porque todo mundo chega, fala bom dia e senta lá na sua cadeira, aí passa alguns minutos, você ouve aquele barulhinho de quem está trabalhando, né? O teco, teco lá, o barulhinho dos teclados, né? Ah, tá todo mundo trabalhando, que alegria, que felicidade, né? Agora não tem mais isso. O bom dia pode ser feito, pode ser colocado aqui, no comunicador. Então, você entra no seu comunicador interno e fala o seu bom dia, né? Todo mundo tem que falar isso daí, não é opcional. Todos têm que falar e no horário de início do trabalho. Você não tem mais essa história de deslocamento, trânsito ruim, não. O meu horário é 8h30, 8h30, bom dia. O meu horário é 8 horas, 8 horas, bom dia, pessoal. É isso. Ah, mas tinha aquele sujeito que não falava bom dia para ninguém. Ele entrava e sentava. Joia, só que ele tinha a comunicação visual. Fisicamente ele era visto. Como agora não tem, ele vai ter que dizer bom dia também. É uma regra, todos têm que seguir. Então veja, o bom dia vai ser pelo comunicador. E o que mais? Estou indo almoçar, meio-dia. Estou retornando do almoço, 1h da tarde. Pessoal, até amanhã, estou encerrando. No final do dia, no final do expediente, seja 5h30, seja 5 horas, os horários que vocês cumprirem. Isso é regra, tem que seguir. Por quê? Porque as pessoas precisam compreender. Não tem mais o recurso dos barulhinhos, né, e do visual e do bom dia falado. Você não vê mais a pessoa. Então a pessoa precisa, o colaborador precisa entender que ali é que está a comunicação. Então o comunicador é usado para isso e também para informar o que ele está fazendo, não no sentido de atividade. Todo comunicador tem um sinalzinho que informa: está em reunião, está indisponível, estou ausente. Utilizar esse mecanismo para informar se você está fazendo um atendimento a cliente do tipo reunião. Isso e calendário. O calendário virtual também pode ser usado, combinado com isso, para que a pessoa diga o que ela está fazendo, né? Diga no sentido de ser interrompida ou não. Não é exatamente com relação à atividade dela. Então o comunicador passa a ser uma ferramenta importantíssima. A segunda em importância é esse comunicador. A terceira ação que nós fazemos é reunião semanal. Reunião periódica, né? No caso, semanal é porque é o que é adequado para nós. Se houver, eventualmente, se existe uma situação particular que mereça atenção, é feita uma reunião rápida através também das ferramentas de Meet ou do Zoom. Não é adequado, não é conveniente utilizar o vídeo durante a atividade normal, porque ele é muito dispersivo, ele distrai, não é uma ideia muito boa. É melhor deixar para quando você for fazer uma interação que precisa ser falada, digamos assim, né? Falada e com expressão visual. Sendo que a reunião semanal, ela é necessária. Eu recomendo, não pule, porque às vezes a pessoa estabelece uma reunião toda semana e hoje não tem nada para falar, então vamos deixar, eu estou enrolado com algumas coisas. Não faça isso, não faça isso. O correto é o quê? Você cria, no grupo de comunicação, cria um grupinho chamado de reunião da semana, reunião da quinta-feira, da sexta-feira, da segunda, o dia que você elegeu. E vão colocando as pautas de reunião. Provavelmente vai ter alguma que não tenha pauta, não tem problema. Inicia a reunião no horário definido. Vamos acabar com essa história de reunião
com 5 minutos de atraso. Quando você está interagindo através de comunicador, atrasos de 5 minutos e 10 minutos são horríveis, porque você não sabe onde a pessoa sumiu, né? Você não sabe onde ela está. Não façam isso. Os horários, veja que benefício legal, os horários precisam ser seguidos. Então, 1 hora é 1 hora, 2 horas são 2 horas. Não existe 2 e 5 é diferente de 2. Então, vamos seguir rigorosamente o horário. Marcou a reunião e não tem pauta? Simplesmente faça o seguinte. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Aconteceu alguma coisa diferente com o cliente? Alguma coisa grave? Alguma coisa boa? Alguém quer expor, explicar, comentar? Façam isso, porque o pessoal é uma fonte de ideias simplesmente fantástica. As pessoas, por elas estarem ali convivendo com os problemas, elas têm muitas ideias, muitas sugestões e muito boas, né? Não vamos perder essa fonte de inspiração aí que são as opiniões, né? Que é a manifestação de cada uma das pessoas. É muito bom ouvir as pessoas e sempre tem bastantes frutos, né? Vamos dar atenção para o pessoal. Bom, eu coloquei também uma ação com relação ao atendimento e ao treinamento, mas eu só me refiro ao uso das ferramentas, a mesma que é usada na reunião periódica. Você passa a utilizar, o próprio cliente também já se preparou para isso. E o cliente também está fisicamente distribuído, isso é interessante, porque é muito fácil de as pessoas entrarem na reunião e todos participam daquele treinamento. Sempre informar no comunicador e utilizar as ferramentas de meeting para fazer o treinamento, né? Essa é a quarta ação. Com relação à produtividade, a nossa empresa ela fornece um produto que monitora objetivamente a produtividade, ou seja, ela mostra toda a ação, tudo que está ocorrendo no computador, ela vai mostrar. Então, produtividade atendido pela tecnologia. Isso é uma coisa, né? Isso é feito, né? Não sei se existem outros fornecedores, certamente devem existir, mas a ferramenta de monitoramento ela te atende naquela questão de, a pessoa some, ela está trabalhando, não está, a ferramenta vai mostrar. Mas eu sei que existe uma questão de produtividade que é muito subjetiva, né? Naquelas questões lá dos receios e dos medos, o gerente, o dono da empresa, o empreendedor, ele pensa a respeito daquelas distrações, né? Por exemplo, a questão da TV a cabo. Puxa vida, será que o colaborador, o meu funcionário, ele vai ligar a TV e tentar trabalhar ao mesmo tempo que ele vai estar vendo lá aquele filme bom pra caramba que ele queria ver? Olha, eu diria o seguinte, se eu fiz isso, né? Se você fez isso, eu acho que ele vai fazer também. Mas o que vai acontecer? Ele vai descobrir o que eu descobri, o que você descobriu. Que o filme, ou melhor dizendo, que o trabalho atrapalha o filme, né? Justamente na hora que passa aquela parte boa que não podia perder, a atenção dele foi em alguma coisa lá do trabalho, pronto, já perdeu lá o filme. Estou querendo dizer, o que vai acontecer? Todos chegam à seguinte conclusão, é melhor eu focar nisso aqui, dar um gás aqui no meu trabalho, fazer tudo, e depois eu vejo confortavelmente, sem ser atrapalhado, o meu filme. Até porque já ganhei 3 horas, 2 horas de deslocamento. Então, as pessoas vão fazer isso. Pode ficar tranquilo que é o que vai acontecer. Outra coisa interessante, né? O pessoal pensa que, puxa vida, se eu estou em casa, eu tenho distrações, eu vou... Não, gente, não tem. Não é diferente da pausa que você faz durante o trabalho. E você ainda documenta. Isso é interessante ter isso no termo de responsabilidade. Você fazer uma pausa, né? E é necessário. Os escritórios, alguns já têm isso. Então, não se preocupem com relação à produtividade nesse sentido da distração. Uma outra coisa muito interessante com relação à produtividade. Existe uma coisa extremamente... Essa é mais subjetiva ainda. As pessoas, elas criaram uma mania, um hábito, sei lá, um costume, de considerar um pouco o corpo presente como fazendo parte do trabalho. Quer dizer, eu me desloco, eu chego no escritório, eu
tem aquelas pessoas bonitas para eu interagir, depois tem o café, e tudo isso aí é trabalho, né? É considerado trabalho. Quando você está em home office e não tem essas coisas, você tem que enfrentar uma pergunta dura, né? O colaborador ele tem que se ver diante de uma questão difícil que é: o que eu estou fazendo é benéfico para a minha carreira, para o meu progresso, para o meu crescimento? Ele tem que pensar isso, vai ter que pensar. E o fato é, a pessoa que tem que buscar, né, aquilo em que ela gosta de fazer, ela vai ter que descobrir que ela precisa fazer uma coisa que ela tem prazer de fazer, que ela gosta de fazer. Toda pessoa que faz o que gosta de fazer é extremamente produtiva, isso é um fato. E a sua equipe vai acabar se ajustando, ela vai acabar se adequando a níveis maiores de produtividade, simplesmente porque cada pessoa vai procurar fazer aquilo que ela faz mais bem feito, né? Então, o analista fiscal talvez goste de marketing, quem é de marketing talvez queira fazer contabilidade, isso aí, cada um. O fato é que a empresa, a médio prazo e a longo prazo, ela vai ter uma equipe diferenciada em termos de produtividade, né? Bom, essas são as práticas que nos propiciou uma boa transição, uma forma de trabalhar melhor, que está agradando a todos, as pessoas todas gostaram. Existe uma coisa fantástica que eu posso falar, que vou citar agora o comunicador. O comunicador, eu falo o meu bom dia lá. Tá bom, então, no nosso caso da visão lógica, o bom dia é 8h30. Se alguém resolver ir para o escritório, não tem problema, ele pode ir, porque se ele achar que o ambiente lá, se na casa dele está fazendo alguma coisa que está com barulho, ele pode ir para o escritório, não tem problema. Que hora que ele vai falar o bom dia dele? 8h30. E pode ter um outro que achou que não era bom ir para o escritório, resolveu ir para a praia. Não tem problema, qual é o horário que ele tem que falar o bom dia? 8h30, e permanecer disponível durante o expediente. Percebam como o virtual, essa gestão virtualizada, ela se sobrepôs ao ambiente físico. Então, eu tenho uma gestão da minha atividade que não é exatamente que é home office, não, ela é distribuída. Eu preciso que o meu colaborador esteja disponível na hora exata, agora, e isso é perfeitamente factível, porque não tem mais trânsito, não tem mais deslocamento, ou ele pode fazer isso administrado no contexto que ele controla. Então, eu não tenho mais essas barreiras, então eu virtualizei a minha gestão, e as pessoas felizes se adequam àquilo que para elas é melhor, satisfeitas com isso. Então isso é muito legal, essa virtualização do controle, né? Bom, qual seria então, era isso que eu tinha para falar, mas qual seria a minha palavra final? Eu diria que é o sal que se coloca nesse prato aí. O sal, o tempero que faz a coisa fluir. É o seguinte: a empresa ela tem que chamar para si a responsabilidade, né? Chamar a briga para si, digamos assim. No seguinte sentido: a empresa tem que ter a diretriz e dar a diretriz que as pessoas vão contribuir. Não cometa o erro de o pessoal vai fazer. Não é que o pessoal vai fazer, porque 20 pessoas são 20 diretrizes levemente divergentes. O que precisa é um leme, uma diretriz e 20 pessoas contribuindo para levar esse barco para o lado certo, mas um leme só. Se você tiver 2 lemes, 3 lemes, 4, 5, aí começa a não sair mais do lugar. Então a empresa precisa ter essa ciência e deixar ciente que ela conduz o processo com esses passos, essas ações, o que deve ser feito. E as pessoas terão satisfação em contribuir, ajustando, afinando. É lógico que você não pode engessar nada, o ideal é fazer isso. Cria uma diretriz que pode ser refinada, mas é um leme só conduzindo esse barco, né?
Essas são as ações, esse foi o que nos conduziu para um sucesso muito grande na nossa migração, na nossa transição para home office. Pessoal, espero que tenham gostado do nosso bate-papo, da nossa conversa. Eu desejo que vocês analisem as suas ações práticas a serem implementadas. Não ignorem o trabalho distribuído, porque ele veio para ficar, é uma realidade, né? Mas o mais interessante do que isso, ele é potencialmente mais eficaz que o trabalho centralizado fisicamente, né? Então, façam as suas ações, conduzam. Não se preocupem se eu já estou aí há 6 meses e a coisa está meio solta. Não tem problema, as pessoas são... Esse é o lado bom das pessoas, elas são flexíveis, e quando elas veem que a coisa está arrumando para o lado certo, elas se unem aí para ajudar. Pode iniciar já, não tem problema nenhum, as ações são essas aí. Eu torço e desejo que vocês sejam muito bem-sucedidos. Era isso que tínhamos para apresentar. Agradeço novamente a audiência de todos, a disponibilidade, o tempo que ficamos aqui batendo esse papo agradável, e espero nos vermos no próximo vídeo. Grande abraço a todos.